Olá pessoal do EJA Médio, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Anderson de Matemática e nós vamos aqui dar início a um conteúdo muito importante, tá bom? Algo que nós vimos como uma necessidade de estarmos trabalhando, em sala de aula com vocês. É conteúdo que está programado para ser dado para vocês e esse conteúdo é porcentagens. Então nós vamos aprender ou relembrar o que é uma porcentagem e como faz para calcular a porcentagem de um determinado valor ou de um determinado número. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que nós devemos saber é a definição do que é porcentagem. Então, é uma representação de maneira prática do quanto de um todo está se referenciando, baseada em 100 unidades. Você pode perguntar-se assim: professor, não entendi muito bem. Então vamos lá. Basicamente, porcentagem nada mais é do que um pedaço de um todo, onde esse todo nós chamamos ele de 100. O todo é representado por 100 unidades e desse todo existe um valor. Esse valor nós vamos representar na forma de uma porcentagem, o pedaço de um todo. Ou seja, a representação de maneira prática do quanto de um todo está referenciado baseado em 100 unidades. Onde você está vendo aqui no cantinho, o símbolo que nós vamos usar para representar porcentagens. Então, sempre que esse símbolo aparecer, é porque ali está representando uma porcentagem. E aí eu trouxe como exemplo o seguinte: se temos 100 caixas, então aqui nós temos 100 caixas, sendo que 40 delas estão cheias de areia, dizemos que 40%, ou seja, olha só da definição, 40 partes de 100, ou seja, 40 partes de 100 caixas. Então, são 40 caixas. Elas estão o quê? Cheias. E que as restantes estão vazias, ou seja, 60 caixas, ou 60% nesse caso. Então, pessoal, nós observamos aqui a definição do que é porcentagem nesse exemplo. Nós temos aqui 100 caixas, e dessas 100 caixas, 40 estão cheias de areia. Então, de um pedaço do total que é 100, 40 possuem areia, estão cheias de areia. Então nós podemos dizer que 40%, ou a porcentagem aqui, o símbolo da porcentagem, possuem areia, estão cheios de areia. E as outras 60 caixas, o restante do total de 100 caixas, estão vazias, ou seja, 60%. Então nós vemos aqui nesse exemplo a representação do que é a definição de porcentagem. É um pedaço do todo, onde o meu todo aqui vale 100. E esse pedaço do todo nós representamos na forma de porcentagem, utilizando esse símbolozinho aqui que nós vimos anteriormente, tá bom? E para isso, nós vamos agora relembrar um pouquinho do que é fração, para entendermos melhor o que é porcentagem e como é que faz para calcular a porcentagem de um número. Porcentagem nada mais é do que uma fração de denominador 100. Então, pessoal, nós temos aqui que uma porcentagem é uma fração, onde nessa fração o denominador, o que é o denominador, professor? Na fração, o denominador é aquele número ou valor que está embaixo. Numerador fica em cima, denominador embaixo. Você está vendo aqui, numerador fica em cima, denominador fica embaixo. E na porcentagem, que pode ser representado na forma de uma fração, a minha porcentagem pode ser escrito na forma de uma fração, o denominador, ele sempre vai ser 100. Por quê, professor? Porque na minha fração, a parte de cima representa um pedaço do todo. No caso aqui, 40, lembra? 40 caixinhas cheias de areia. E a parte de baixo, que é o denominador, representa o todo, o total. No caso, o total de caixinhas era 100. Então, a fração representando uma porcentagem, ela sempre é escrita na forma de uma fração, onde o denominador sempre vai ser 100, o númerozinho de baixo vai ser 100, tá bom? Então, utilizando o mesmo exemplo anterior, podemos dizer que 40 sobre 100 caixas estavam com areia, onde 100 representa o total de caixas e 40 a parte que está com areia, ou seja, a quantidade de caixas que estão com areia. Então, nós podemos escrever, e isso é importante, a nossa porcentagem na forma de uma fração. Por quê? Porque nós vamos utilizar isso para calcular a porcentagem de um número.
E aí nós vemos aqui como é que nós fazemos para transformar a fração em uma porcentagem. Ó. Nós podemos passar a fração para a forma decimal. 1/5 é a mesma coisa de 0,2. Como é que eu fiz isso, professor? Simples, dividi 1 por 5. 1 dividido por 5, 0,2. E depois disso, eu vou multiplicar esse valor decimal por 100. Por que, professor, por 100? Porque nós estamos representando a porcentagem de um valor de 100. Lembra? Um pedaço do total de 100. O meu todo aqui vale 100, 100%. Então, 0,2 vezes 100, 20%. Então, 1/5 é a mesma coisa de 0,2, que é a mesma coisa de 20%. Então, você observa aqui, pessoal, que nós podemos representar a nossa porcentagem tanto na forma de fração, como também na forma de número decimal, aquele númerozinho que tem a vírgula. Então, 1/5, a fração 1/5 é a mesma coisa do número decimal 0,2 e ambos representam a mesma porcentagem, 20%. Beleza? E agora nós vamos aprender aqui a calcular a porcentagem de um número, cálculo da porcentagem de um número. Calcular a porcentagem de um número é descobrir quanto aquela porcentagem representa de um valor qualquer. Ou seja, aquela porcentagem, aquele valor, 20%, 30%, 40%, 50%, representa quanto de um número, quanto daquele valor. Então é isso que é calcular a porcentagem de número, é saber quanto aquela porcentagem representa ou vale daquele valor, daquele número. Por exemplo, 40% de 200. Eu quero saber quanto é que vale 40% de 200. 40% de 200 representa que valor de 200? Primeira coisa, galerinha, como nós aprendemos aqui, ó, é transformar a nossa porcentagem em uma fração. Lembra? A porcentagem pode ser representada na forma de uma fração, onde o denominador, númerozinho de baixo, sempre vai ser 100. Até porque já está dizendo porcentagem por 100. Então, 40% é a mesma coisa de 40 sobre 100. Quer dizer, professor, que sempre quando eu transformar a minha porcentagem em uma fração, e você vai ter que transformar para calcular a porcentagem em um número, sempre o númerozinho de baixo aqui vai ser 100. Exatamente. Depois disso, galerinha, nós podemos pegar essa fração 40 sobre 100 e multiplicar pelo valor, que é 200. Vamos fazermos a multiplicação aqui, ó. 40 vezes 200 vai dar 800. Como não tem nenhum númerozinho aqui debaixo de 200 que multiplique pelo 100, nós repetimos aqui, ó, o 100. 40 vezes 200, eu errei aqui, tem um zerinho aqui, viu? Vai dar 8.000, tá bom? 40 vezes 200 dá 8.000, faltou só um zerinho aqui. E eu repito o 100 aqui embaixo, ó. Por quê? Porque não tem ninguém para multiplicar com 100. Então fica 8.000 sobre 100, ou 8.000 dividido por 100. E aí, professor, como é que resolve isso, essa conta tão grande? Simples. Como eu tenho zeros em cima e zeros embaixo aqui na minha fração, na minha divisão, eu posso eliminá-los. Esse zero vai embora com esse zero de baixo, esse outro zero de cima vai embora com esse outro zero de baixo. E sobrou 80 dividido por 1, olha só. E eu sei que 80 dividido por 1 vai dar quanto? 80. Então, 40% de 200 equivale a 80. Ou seja, 40% representa 80 de 200. Representa o valor 80 de 200. Ou seja, 40% de 200 reais representa 80 reais daqueles 200 reais. Tranquilo? E aí, galerinha, agora nós vamos aprender aqui a calcular aumentos e descontos percentuais. O que é isso, professor? Aumentos e descontos envolvendo porcentagens. Nós vemos isso muito no nosso dia a dia, quando a gente vai fazer uma compra, quando a gente vai fazer uma pesquisa para comprar algo. Nós vemos lá várias promoções, vários anúncios com aumentos e descontos. E a maioria deles estão na forma de porcentagem. Então, nós vamos aprender aqui a calcular a porcentagem de um número e aprender a fazer esses aumentos e descontos de forma percentual, ou seja, envolvendo porcentagem. E aí eu tenho o seguinte problema. João obteve no mês de janeiro 8% de aumento em seu salário. Sabendo que João ganhava 1.200, qual o seu novo salário? Primeiro de tudo, galera, nós vamos calcular o aumento, ou seja, calcular a porcentagem. 8% do salário de João vale quanto? Nós aprendemos que 8% nós vamos transformar na forma de uma fração. 8% é a mesma coisa de 8 sobre 100, ó. Transformando em uma fração de denominador 100. E aí nós multiplicamos 8 sobre 100 vezes 1.200, que é o valor do salário de João. Obtemos 8 vezes 1.200, 9.600. E isso dividido por 100.
Eliminamos os zeros de cima com os zeros de baixo, né, para facilitar a nossa continha. Sobrou 96 dividido por 1, que vai dar 96, galerinha. Então, 8% de 1.200 vale 96. Ou seja, o aumento do João, que foi de 8%, em cima do salário dele, que é de 1.200, é de 96 reais. Então, 8% de 1.200 vale 96 reais. Então, o aumento do João, que foi de 8%, é a mesma coisa a 96 reais. E agora nós calculamos o aumento do João. Basta pegar o valor do salário dele, que é 1.200, mais 96 reais. E nós vamos achar que o novo salário do João, depois do aumento de 8%, é 1.296 reais. Tranquilo? Mais um exemplo. Uma compra foi efetuada no valor de 1.500 reais. A loja deu um desconto, agora é um desconto, galerinha, de 20%. Qual o valor pago após o desconto? Galera, questão anterior era o aumento. Agora nós vamos trabalhar com desconto. E quando é desconto, nós vamos aplicar aqui a operação de subtração, menos. Só que antes nós sempre temos que calcular o valor da porcentagem. Ele está dizendo que foi 20% de desconto. Mas eu não sei quanto é que vale 20% do valor da compra. Quanto é que vale 20% de 1.500? É isso que nós vamos descobrir. Cálculo do desconto, 20%, nós transformamos essa porcentagem em uma fração, onde o númerozinho aqui de baixo, o denominador, sempre vai ser 100. Então, 20%, a mesma coisa de 20 sobre 100. E multiplicamos pelo valor da compra, 1.500. Multiplicamos aqui em cima, ó, 20 vezes 1.500, 30.000. Não tem ninguém para multiplicar com 100, repete ele aqui, ó. 30.000 dividido por 100, galerinha. Vamos eliminar os zeros, ó. 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Sobrou 300 dividido por 1, que vai dar 300. Então, nós acabamos de descobrir que 20% de 1.500 representa um valor de 300 reais. Então, 20% de 1.500 é 300 reais. Ou seja, nós já acabamos de descobrir o desconto. O desconto foi de 300 reais. 20% vale 300 reais. E aí nós vamos agora calcular quanto é que ele vai pagar depois desse desconto de 300 reais, que vale 20%. Simples. 1.500 menos 300 reais. 1.500 menos 300 reais. Por que menos, professor? Porque é desconto. 1.500 menos 300 reais. 1.200 reais é o valor que ele vai pagar após o desconto de 20%. Beleza, galerinha? Era isso. Valeu. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá bom? Na próxima aula, nós vamos estar aprofundando mais sobre esses conceitos, sobre esse conteúdo de porcentagem. Valeu e até mais. Tchau.